O que você acha daí quando o pessoal fala sobre o imperialismo americano? Você acha que isso é uma besteira? O Lula fala muito sobre isso, talvez é por isso que ele se alinha no negócio mais realista da coisa, porque eu imagino, estou fazendo suposições aqui, que ele vê que os Estados Unidos têm uma visão imperialista do mundo, eles querem dominar o máximo de poder possível, e por isso que ele enxerga que o Zelensky fez o que fez, né? Mas você acha que existe realmente base para a gente acreditar no imperialismo americano ou talvez no imperialismo ocidental? Olha, assim, existe base para a gente olhar e falar assim, existe algo que a gente possa chamar de um imperialismo americano? Para mim a resposta é sem dúvida sim. Simples assim. Sem dúvida sim. Agora, a grande questão que a gente tem que pensar é, toda vez que você tem um país concentrador de poder por alguma razão, você vai ter algum tipo de imperialismo. E tá aí assim, eu nunca descartei a verdade que existe na visão realista de mundo, tá? Então, é só que eu não acho que é a verdade total da história e na sutileza muda tudo, como no caso aqui da invasão da Ucrânia, que eu acho uma grande violência contra os ucranianos e ponto final, e o Putin é o erradão da história e ponto final, ainda que eu entendo esse argumento, tá bom. Mas mesmo olhando todos os argumentos, não é legítimo. Então é a mesma coisa, entendeu? Então assim, se a gente for ver, muito recentemente, vamos pensar, por exemplo, no século XIX, a crise dos impérios, que, enfim, culminou na Primeira Guerra Mundial, tá? E que basicamente gera a crise do Império Turco-Otomano, a crise do Império Austro-Húngaro, a crise de todo mundo, né? O caso, né? Não é crise. Esse processo de transformação é um processo de transformação de impérios, que não deixa de, em pouco tempo, gerar a emergência de novos impérios. Então, uma coisa que às vezes... Uma pergunta que não sei se muita gente se faz, mas é... Quando os Estados Unidos se tornaram a maior economia do mundo? Muita gente pensa que foi depois da Segunda Guerra Mundial. Porque depois da Segunda Guerra Mundial, sobretudo em Bretton Woods, o Acordo de Bretton Woods, fez do dólar a moeda de referência do mundo. Então, isso daí, né, que é a chamada moeda de reserva. Então, isso muda o poder americano, porque os Estados Unidos é o único país que consegue imprimir dólar. Então, tá bom, né? Eles mandam no mundo economicamente pensando dessa forma. Mandam no mundo é forçar, mas tem um impacto você ter essa moeda. Tem impacto. Eu posso até dizer como é que funciona esse impacto, também não é óbvio, muita gente não entende. Porque daí tem uma questão econômica de como funcionam os processos econômicos envolvendo bancos centrais e etc. O que é legal saber, pouca gente sabe. Mas, enfim, olhando aqui pro básico dessa história, olha só. Então, eu tenho impérios e eu tenho uma coisa que não é os Estados Unidos emergindo como primeira economia no final da Segunda Guerra Mundial, mas os Estados Unidos emergindo como primeira economia já no começo do século. Entendeu? Muito antes. E existe todo um processo de fortalecimento dos Estados Unidos que tem muito a ver com o fato de justamente ele não estar nessas zonas de guerra onde estão esses impérios se pegando, entendeu? Então Faz só sentido. então Ele era o cara olhando, todo mundo se quebrando ali, os caras estavam se quebrando e ele lá construindo uma nação tranquilamente. Não estava construindo uma nação tranquila. Então esse que é o negócio. É óbvio que durante a virada do século XX, para começar é o seguinte, os Estados Unidos não foram um país formado só de maneira muito tranquila. Então a gente ouve a história das 13 colônias e tal, mas não é só isso. Guerra com o México, guerra com a França, guerra não sei o quê, tá? Então não é tão simples, tá? Então, do ponto de vista territorial, e muita aquisição de território. Então, por exemplo, o Alasca, que foi adquirido no final do século XIX, foi uma maravilha. Talvez a melhor... qual é a melhor compra da história da humanidade? Talvez o Alasca, tá? Ninguém nunca comprou um negócio tão bom, tão barato. Mas, enfim... Comprou da Rússia, né? Mas o ponto é, voltando para a questão principal, não é verdade. Então, por exemplo, tinha um negócio que era chamado política do Big Stick, que foi chamado assim, claro que não pelos próprios americanos, mas assim, de influência local, influência geopolítica, América Latina, papapá. Então não é tão simples, não é bem verdade. Mas o fato é que, sobretudo, depois da Segunda Guerra Mundial, o modelo imperialista americano foi ganhando forma. Então, não tem como negar, porque esse é um modelo que era política de Estados, é política de Estado até hoje. Então, negar isso é uma besteira. O que dá para dizer, isso também é uma verdade, que é um modelo
que, pela primeira vez na história, dá um papel realmente muito grande para o soft power. Isso é uma verdade. Isso muda as coisas no meu ponto de vista. Porque, assim, eu acho diferente. Você está sob um modelo hegemônico de ocupação, por exemplo, ocupação colonial no século XIX, século XVIII, XIX e tal. E soft power, mesmo envolvendo, não que os Estados Unidos seja só soft power, são um monte de coisas, são zero soft power, tá? Então, eles têm 800 bases militares. E no século XX, por exemplo, nos países da América Latina, não, de soft power não tem nada. Mas perto de coisas que a gente já viu por aí, tá? Sobretudo se a gente olhar do ponto de vista da estrutura dos impérios do século XIX e da maneira como a dominação era exercida, de fato, a comunicação, o convencimento tem um papel maior. Então isso muda um pouco, muda a natureza do imperialismo, entendeu? E torna ele, assim, talvez muito... Torna ele muito mais poderoso, é um imperialismo muito mais eficiente, porque justamente é um imperialismo que é visto por muita gente como muito positivo. O Caetano fala de maneira muito interessante sobre isso, porque assim, quando a gente fala, é visto de maneira muito positiva. Então a gente é cordeirinho dos Estados Unidos, como a gente é idiota. Eu não vejo assim. Eu vejo que tem um lado que, de fato, os Estados Unidos, na América Latina, teve atuações que foram contraproducentes do ponto de vista latino-americano, mas tem, por outro lado, coisas muito positivas. E eu acho que tem mesmo, entendeu? Então, a própria cultura deles, né? Se fosse tão mais de liberdade, né? Que a gente não tinha aqui essa consciência, né? Então, resumindo, os Estados Unidos é imperialista. Totalmente, existe imperialismo americano, sem dúvida. Mas isso não é sinônimo de simplesmente big stick, porrada na cabeça e tal. É sinônimo de uma coisa muito mais sofisticada, que é aquela coisa assim, a criança tem o desejo de ter coisa americana, tem muito a ver com o modelo, não só de subjetivação, mas de puxar inovação no mundo, de trazer, entendeu? Então, é muito mais complexo. Depois tem toda a outra esfera, tem uma esfera de hegemonia econômica, tem um monte de coisa, mas o fato é que também tem esse lado. Existe sim, não é uma visão, tipo, o resto do mundo é uma colônia extrativista, eu vou tirar tudo de lá. Não é, não. Sim, bom, com certeza. Os Estados Unidos, eu acho que uma coisa de você ser um império do tamanho deles, né? Você meio que deixa a força, o poder, sob seu controle total. E se você decide não utilizá-lo, mesmo tendo, e você começa a apelar para o soft power através de filmes, cultura e etc., você cria no mundo um mundo mais seguro, né? Essa é uma visão, assim... Eu realmente penso o seguinte, a maneira de viver no Ocidente, a maneira que daí eu não vou dizer americano, mas por isso vem muito da Europa, né, vem muito de uma pós-Revolução Francesa, que também pós-Revolução Americana, que tem uma relação muito forte. Mas, de fato, existe uma maneira de viver no mundo que tem a ver com isso que você está falando, que eu acho que é positiva. Eu penso assim, tem muita gente que fala que absurdo, não sei o quê, mas aí, no final dos contos, fala, mas eu consegui uma bolsa de doutorado para onde? Para a França, oba. Ué... Eles não são os imperialistas do mal? Então não vá não. Entende? Então, assim, é difícil quem não... Seria bem pior se fosse a China imperial dominando a gente e a gente tivesse que responder pelo Xi Jinping tudo que a gente tivesse fazer. Eu não tenho dúvida que seria. Esse é o ponto. Sendo bem realista, total, entendeu? Então não é que é bom, lógico que não é bom, mas total. A verdade é essa. A gente tem, às vezes, uma percepção de que, né, que eu acho que é uma percepção antiquada no Brasil, uma ideia de que existe uma dominação americana no sentido coercitivo, físico. Isso já foi verdade, isso deixou resíduos que são verdades, há pontualmente verdades nisso, tá? Então, eu não quero nem entrar nelas, mas pontualmente, inclusive de maneira recente, isso sempre vai acontecendo aos poucos e muda, gera impacto nos países, sim. Mas não é o todo dia, não é verdade. A gente tem, o mundo como um todo vive um grau de liberdade que é muito singular, ainda que, olha só uma coisa que a gente tem que sempre pensar, hoje em dia as economias liberais decresceram em relação a 2012, tá? Então eu acho que são 13% do mundo só hoje em dia vive num regime que pode ser chamado de economia liberal, tá? Democrática e liberal, etc. Mas o ponto esses que vivem, hoje em dia vivenciam um nível de liberdade que é singular, de estabilidade. Por mais que a gente esteja, curiosamente,
numa superpolarização. A gente está mesmo. Mas, de fato, a vida é mais livre nesse sentido. Eu gosto das ideias. Inclusive, me ferrei porque defendi a liberdade de expressão assim como é nos Estados Unidos. Porque eu acho que é a melhor lei sobre liberdade de expressão que existe no mundo, né? Uma liberdade... Não, talvez você pode discordar de mim que é a melhor, mas é a mais livre, né? De todas. Ah, sim. E eu acho isso muito importante. Eu só fico preocupado porque não é só, né? Soft power também não está só nas coisas boas deles, né? Não, claro que não. Eles também financiam grupos políticos no mundo todo, inclusive aqui no Brasil, que acabam fazendo com que os interesses brasileiros sejam deixados para trás, né? Por que o Brasil ainda é tão subdesenvolvido em relação aos outros países do Ocidente, da Europa e tal? Talvez a gente pudesse ter se desenvolvido mais se não tivesse o dedão do poder americano sobre a gente, né? Não sei, eu fico então, aí que tá. Esse é um ponto muito bom que você está trazendo. Que, assim, até que ponto, né, o imperialismo americano ao longo do século XX influenciou negativamente as economias da América Latina e, em especial, o Brasil? Olha, eu acho que tem um aspecto... Por um lado, sim, influenciou sim. Você tem razão no que você está dizendo. Mas não é a razão total. Assim, eu acho que tem um lado que sim. Por outro lado, tem um ponto que é assim... aí os nacionalistas também vão bater a cabeça na parede, assim, mas tem uma coisa que a gente tem que pensar, pelo menos eu acho, que é o seguinte. Os modelos produtivos, eles fundamentalmente são de dois tipos. Ou eles são de inovação, ou eles são de globalização, ou universalização. Então, por exemplo, se a gente for no Vale do Silício, a gente tem um núcleo fortíssimo de inovação, novas ideias. Cara, a Califórnia produziu mais ideias que impactaram a cultura nos últimos 30 anos do que provavelmente... O resto do mundo em 50. Sabe assim, é um absurdo. Sei que a pessoa pode bater a cabeça na parede, mas, cara, desculpa. Então, faz a sua autocrítica, olha para as coisas que você está usando, que você está pensando, que você vai fazer daqui meia hora e depois você diz. Pega o seu iPhone, entra na internet. Pega qualquer coisa, exato. Entendeu? E aí você vê, por exemplo, a China, tá? A China tem um papel muito forte nessa universalização. O que quer dizer isso? Derivados... coisas assim, por exemplo, a tradição da cópia na China é muito forte, tá, historicamente. Copistas maravilhosos e tal, enquanto, por exemplo, o Japão era mais autoral nessas coisas. É uma questão de tradição. Então, grandes fábricas, produção em alta escala, etc e tal. Então, se a gente for ver, olha só, fenômenos curiosos. Existem lugares... A África tem partes que estão se desenvolvendo muito rapidamente no momento, tá? Assim, muito. E essa ideia de que a África, coitadinha da África, é tudo uma porcaria. Não, besteira. A África tem partes que estão realmente em processo de transformação rápida, inclusive em termos digitais. O homem mais rico do mundo é sul-africano. Tudo bem que ele construiu todo o império dele nos Estados Unidos, mas enfim... É uma brincadeira. Não, legal. E é verdade. Mas a propósito, olha só... Então, em alguns lugares foi possível estabelecer estruturas mobile e etc e tal, e, por exemplo, Bitcoin e coisas assim, com muita eficiência, porque as etapas básicas que são seguidas num modelo tradicional de evolução tecnológica puderam ser puladas porque justamente elas não existiam de maneira bem estabelecida. Olha que coisa aparentemente anti-intuitiva. Por exemplo, imagina que eu tenho uma estrutura de comércio muito forte, muito sólida, ok? Quando eu tenho uma estrutura de comércio muito forte e muito sólida, é difícil eu migrar para o e-commerce, porque eu tenho esse comércio todo muito forte, muito sólido na rua. Então, curiosamente, ainda que os Estados Unidos comprem massivamente no Amazon, essa transformação, uma transformação muito mais friccional do que num país... numa região, não importa, em que essa estrutura desse comércio sólido funcional não existe de maneira tão eficiente. A mesma coisa com moedas e tudo mais. Então, o que acontece? No Brasil, uma coisa que é verdade, que não tem como negar. Assim, a gente deu vários saltos, assim, tem coisas que a gente não passou pelas mesmas etapas de evolução tecnológica continuada
Curiosamente, porque a gente não tinha uma estrutura estabelecida tão boa. Pode crer. Tá? Eu posso dar exemplos disso. Então, por exemplo, na área de telefonia, esse é um exemplo o clássico da telefonia. Você tem mudanças de paradigma que envolvem a absorção de tecnologias estrangeiras que estão num nível muito superior de funcionamento, justamente porque você está tão atrás, por assim dizer, que você pode pular umas etapinhas no meio. Então, por exemplo, assim, hoje em dia a gente tem uma estrutura de telefonia móvel no Brasil que é absolutamente eficiente. É um absurdo total. Assim, sabe, nível mundial, assim, um negócio muito bom, muito bom. E não é uma empresa, tá? Elas são muito, é muito bom. Por muito tempo, o telefone era um negócio assim, a pessoa comprava o telefone, vendia como vendia uma casa, tudo, né, você sabe bem, linha telefone. Então, assim, esse modelo das Telesp, Telergy, etc e tal, ele foi tão ruim e toda a estrutura de telefonia brasileira era tão podre do ponto de vista, né, do que é, do negócio que ela representa para o Estado, para as pessoas, que essa migração foi facilitada. Você entende que interessante? Pra mim eu consigo fazer uma analogia com o jogo. A gente tava aqui nível 1, aí chega um cara dos Estados Unidos nível 90, e aí ele começa a upar a gente. Porque... então, assim, pelo amor de Deus, eu não tô dizendo assim, que bom os Estados Unidos, que bom a gente ser subdesenvolvido e ficar copiando e comprando coisa americana. Claro que não não sou alienado. Mas há de se entender, assim, a parte fácil da coisa... É fácil falar, tá bom. Então, de fato, o imperialismo americano no século XIX, no final do século XIX, começo do século XX inteiro, sobretudo a partir dos começo dos anos 60, até no mínimo a virada do milênio, cara, tiram muita coisa. O FMI teve um papel fortíssimo nas crises econômicas do Brasil, tudo isso, e os Estados Unidos um papel crítico dentro disso, tudo isso é uma verdade indiscutível. De maneira negativa. Tudo isso olhando negativamente, tudo isso é uma verdade total. Essa parte é fácil de falar, e é fácil de falar assim, acho que está estabelecida, está dada. A parte que às vezes as pessoas lembram menos, então por isso que eu estou chamando a atenção sobre ela, é que, de fato, a gente pegou muita carona em tecnologias, em coisas que hoje em dia a gente toma como dadas no Brasil e que a gente deu verdadeiros saltos quânticos usando tecnologias dos outros em que se você for fazer a conta, o custo-benefício para a gente foi muito mais positivo do que negativo. A gente não teve nenhum trabalho de desenvolver, ficou tudo pronto e implementou. Então isso tem muito no Brasil, entendeu? Então, telefonia é uma coisa. Então, são grandes áreas, entendeu? Grandes áreas de estrutura. Então, a gente tem também isso, tá? E esse é um fenômeno pouco conhecido. Mas, curiosamente, na África ele está tendo um papel muito importante. Então, por exemplo, esse uso de cripto, tem coisas sobre como estruturar também redes de computadores e etc. A internet do tipo do Elon Musk. Você está entendendo o que são essas internets só o fato dele por satélite? Ele tem uma internet global, né? Isso então, é muito pica. Você cara entende no meio do deserto vai pegar o celular e vai ter internet. Então o paradoxo assim, tipo, se você tem uma estrutura você precisa montar uma estrutura, você está no ano 2005, então você vai cabear as quantidades colossais de cabo, abre buraco na areia, você não faz nada disso porque você não tem nada disso. E subitamente surge uma de satélite. Você tá entendendo o que eu quero dizer? Sim. Cara, faz diferença. Essa é uma parte que às vezes as pessoas veem menos. Então, eu acho que tem os dois lados na coisa, a gente tem que sempre, como tudo na vida, tentar entender os fenômenos na sua complexidade, não é? Com certeza. Eu só acho que esse tipo de vantagem é uma vantagem que pode acontecer sem a gente ter a desvantagem deles interferirem nas nossas soberanias, entendeu?